Olá, amados do Senhor. Estou aqui hoje para falar de uma mulher da Bíblia, a mulher samaritana, onde eu passeio nesse texto e quero deixar para vocês a história dessa mulher samaritana, onde a água viva chegou na vida dela e transformou. Encontra-se em João 4, o versículo 6, que diz assim: Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Dá-me de beber. Paro aqui nesse cenário e vejo que história maravilhosa, onde essa mulher, ela estava vindo ali na hora sexta, justamente uma hora que ninguém podia encontrá-la. Sol ao meio-dia, muito quente, mas nesse mesmo horário Jesus marcou um encontro com ela. E ali houve um diálogo com a mulher samaritana e Jesus. O interessante é que ao meio-dia era o horário normal de retirar a água do poço de Jacó naquela região, e o clima era quente e seco. O sol, talvez do seu esplendor, com a força que vinha, e fazia com que as mulheres buscassem água em outra hora, que o sol talvez estivesse mais baixo, mas sem aquela tão quente como ao meio-dia. E justamente nesse horário, a mulher samaritana ia buscar água, porque ela não encontrava as pessoas. Os samaritanos não falavam com os judeus. Percebemos que essa mulher, ela tinha uma vida moralmente duvidosa. Ela era mal vista pela comunidade samaritana, pela sociedade onde ela estava vivendo, inserida. E ela era evitada pelas outras mulheres. E ali porque ela dava um mau exemplo naquela sociedade. Ela era uma pecadora. E assim, quando o Senhor Jesus quer nos encontrar, Ele não olha as circunstâncias, Ele não olha se o sol está muito quente, Ele não olha se você não é bem vista na sociedade. Ele simplesmente te olha com um sonho, com um projeto, com uma vida nova para cada um de nós. E essa mulher samaritana, ela veio em uma hora em que as outras estariam preparando o almoço, talvez, bordando suas toalhas, talvez cuidando dos seus maridos, dos seus filhos, seus familiares. E essa mulher, ela talvez se sentisse só. Ela procurava esse horário para que não encontrasse com essas mulheres. E eu percebo que nessa história, ela deveria sofrer muito preconceito, por ser uma mulher discriminada pelos judeus, por ser samaritana e dentro de sua própria comunidade, por ser considerada uma pecadora. Como seria a vida dela se ela não tivesse encontrado com Jesus? Jamais na vida dessa mulher ela pensou que iria encontrar com o Salvador da vida dela, naquele mesmo horário. E a mulher samaritana só não sabia que aquele quem falava com ela não discriminava a ela e nem fazia acepção de pessoas. E Jesus estava ali, naquela hora, no poço de Jacó, oferecendo para aquela mulher água viva. E ali a samaritana e Jesus e a água viva.
E quando Jesus oferece para ela água viva, para ela não estava entendendo, ela disse para ele: como podes, sendo tu judeus, falar com a mulher samaritana e me pedir água para beber? Vamos ler em João 4,11, quando ela diz assim: disse-lhe a mulher, no 10 Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria uma água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Voltando ao versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondendo-lhe, disse: se tu conhecesses o dom de Deus, a quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria a ele e te daria água viva. Está em João 4, eu estou lendo desde o versículo 6 até o 13. Amados, quando Jesus oferece água viva, ele falava para aquela mulher de uma água espiritual, uma água que jamais ela teria sede, uma água que ia curar naquela vida as suas feridas, que ia tratar no coração daquela mulher tantas coisas que ela vinha passando e mostrar para aquela mulher que ela tinha uma nova chance, uma nova esperança, uma mudança de vida. E Jesus, ele é a água viva que essa samaritana conheceu naquele dia, ao meio-dia, em pleno sol quente. Aquela mulher conheceu a água viva que transformou a vida dela. Do mais profundo do poço que era tirado, a água que talvez para ela ia saciar a sede, Jesus pediu a ela uma água para beber. E ela ali diz: como pode, sendo tu judeus, me pedir água para beber? E Jesus diz para ela: qualquer água que tu beber, tu vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, do 13 ao 14. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. A mulher samaritana novamente pensa no material. E Jesus estava ali falando para ela do espiritual. Queridos, Jesus nos completa. Ele é a revelação de tudo o que precisamos. Ele é a água viva. E nessa hora Ele está dizendo para mim e para você: beba dessa água, sacie sua sede, porque você nunca mais terá sede. Eu sou a água viva que você precisa. E naquele momento eu vejo que aquela mulher, ela tomou uma posição, ela foi renovada, ela foi aliviada de todos os preconceitos, de todo trauma, de toda doença, de todo pecado. E naquele momento eu creio que terminou para aquela mulher uma história de tristeza, de passado ruim, por uma história de
de busca linda, de vida com Cristo. E aquela mulher lá pôde viver os dias na terra com qualidade, porque ela encontrou o Jesus que havia mudado o caminho dela, que havia mudado nela uma história tão linda que talvez eu e você nesse momento que estamos escutando essa história, talvez você esteja dizendo: eu preciso que Jesus mude a minha história. Qual é a tua história que precisa ser mudada? Jesus, ele está aqui e ele não mudou e não vai mudar. E ele é maravilhoso e ele está aqui para te dar essa água, a água que sacia a nossa sede. E Jesus, ele mudou a vida daquela mulher de uma forma que ela saiu anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Ela saiu contando para todo mundo o que ela tinha conhecido na vida dela, aquele que tinha mudado a história dela. E nessa hora eu quero convidar você a entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que pode mudar a nossa história de trágica para algo maravilhoso. E que nesta hora o Senhor fale ao teu coração e que você possa entender que a água viva que Ele está oferecendo é uma água que eu e você nunca mais terá sede. E que possamos olhar com os olhos da fé agora e entender que o Senhor Jesus está conosco. Lá em João 4,35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede a terra, que já está branca para a ceifa. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que transformou a história daquela mulher dramática, pecadora, em uma história de uma mulher que foi ali anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e levar e divulgar as boas novas do Senhor. Que Deus nos abençoe e que você possa beber essa água que nunca mais você vai ter sede, a água viva de Jesus. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém, amém, amém.